TV Grácia apresenta as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça nos lábios de Jesus Cristo, o homem. Abba, Pai. Da mesma maneira sempre, é? Sim, sempre. Ninguém pode se cansar disso. Você pode se cansar de qualquer coisa, menos disso. Porque daqui é que nós outros vivemos. Nele nos movemos. Isso é o que nos dá vida, a palavra. A palavra de graça é como um alimento, não? Jesus Cristo uma vez disse, não só de pão viverá o homem, dando a entender que há outro pão que faz falta. O pão da palavra do Senhor. Bem, pois, hoje temos um tema bem consolador. O tema é a família da fé. Assim que vamos falar, diga, a família da fé. Vamos agora ver o que o apóstolo Paulo, uma saudação internacional, mundialmente, a todos que estão me vendo pela internet. Assim que os amo muito e recebo que estão atentos em suas casas com caneta, um caderninho, para que anote esses versos bíblicos. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desmaiamos. Assim que, segundo tenhamos oportunidade, façamos o bem a todos, e principalmente aos da família da fé. Diz aí, aos da família da fé. Aí não diz a família Lopes, aí não diz a família Rodrigues, a família de Jesus, nem a família... Ou seja, não é humano. A família da fé foi criada por Deus. Aí já não há carne. E não disse sobrenomes, por isso, porque é a família da fé. Nessa família não há cor de pele, não há brancos, negros, chineses, morenos. Essa é a família da fé. Estamos falando do Espírito, que não tem cor. Pois Deus, tudo o que faz aqui na terra é como uma sombra do que fez no céu. Pois Deus criou espíritos e os criou à sua imagem e lhes colocou o nome e os colocou escritos no livro da vida. E logo, milhares e milhares, milhões, ele pegou e os enviou à terra. E ele planejou, primeiro lhes deu lei, por milhões de anos lhe deu lei. Mas isso não fazia família, porque a lei não é amor, na lei é olho por olho, dente por dente, e ninguém podia cumpri-la. Assim que a lei produzia ira, não produzia família. Mas então, quando veio Jesus e criou o Criador da fé, então ele chamou família da fé. Tu precisas dessas instruções que eu estou te falando. Precisas delas. Porque esta é a disciplina. A disciplina não é que vai te bater. A disciplina é te orientar a dizer quem tu és. Como um pai disciplinar os filhos? Com um pau na mão? Não. Primeiro ele diz, olha, meu amorzinho, eu tenho umas metas para ti, eu quero isso, vou te ajudar nisso. Então o filho começa a ver as metas. E então essa é a disciplina. Disciplina não é bater e gritar. O pai que sabe disciplinar não grita com os filhos. Mas Deus trata com seus filhos. Bem, diz que todos temos sido participantes. Deus trata com anciões, com pelos brancos, com cabelos negros, com cabelos ruivos, verdes, de tudo. Ele trata, mas a seus filhos ele não abandona. Todos os que ele trouxe pelo ventre e pela matriz nunca estão abandonados. Deus vai tratar com eles. Como uma pessoa que seu nome está escrito no livro da vida que Deus o traz pelo ventre e agora vai se perder? Olha, creem que a salvação se perde e que o diabo diz que os vai levar. Como em uma cabeça cabe que um pai envia seu filho para a terra e agora o diabo o levou? Que tipo de pai é esse? Isso é um pai irresponsável. Se Deus é assim, então eu não conheço a Deus. O Deus que eu conheço é um Deus responsável, que se enviar a seu filho para tal lugar, aí ele garante. Ainda que se porte mal, o disciplina, o corrige, o açoita, mas não o perde,
Como vai perdê-lo? Ele diz, minhas ovelhas eu as chamo, eu as conheço. E eu as tenho em minha mão. E ninguém vai as arrebatar de mim. Como vai arrebatar de sua mão? Olha, rapaz, estás louco? Diga, a família da fé. Irmão, isso não é qualquer coisa. Olha, aqui é onde você vem receber tratamento. Aqui você não precisa de psicologia, você não precisa nem de psiquiatra. Tu necessita disso. Com isso, com essa informação que nós te damos aqui, seu espírito começa a sentir-se realizado. Olha, eu acreditava que era um pedaço de carne por aí, de Porto Rico, de Honduras. Não, não, não. Eu não sou um pedaço de carne, eu sou um espírito que Deus enviou. Tenho meu nome escrito no livro da vida. E mais, diga a papai que um dia te diga qual é esse nome. Saberá Deus, sonhe com ele. Mas quem sabe não entendas porque podem te dar na linguagem angelical. Porque, olha, todos os espíritos têm sua linguagem. Paulo disse, se eu falar em línguas humanas ou angelical, teu espírito. A menos que você seja aí um rapaz, ou seja, um espírito surdo-mudo. Não sei se Deus criou espíritos surdos-mudos, anjos surdos-mudos, mas você tem um idioma e se regozija, né? Ai, pai, vamos a Hebreus. Bem, não estamos em Hebreus. Se daí, desse livro, agora sim que começamos as instruções. Esse livro está cheio. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, dessa família. Vamos ler o verso 9 em diante. Diz... Não, o 11, perdão. 11 diz... Pela fé, também a mesma Sara, sendo estéril, recebeu força para conceber, e deu à luz ainda fora do tempo da idade, porque creu que era fiel quem o havia prometido, pelo qual também de um, e esse já quase morto, saíram como as estrelas do céu em multidão, e como a areia inumerável que está à beira do mar. Conforme a fé, morreram todos estes, sem ter recebido a promessa, senão olhando de longe e crendo-a, saudando-a e confessando que eram estrangeiros e que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos. Tu não é dessa terra. Por isso em Filipenses 3:20 diz, irmãos, nossa cidadania está onde? Nos céus, diz Paulo, Filipenses 13:20, para que estão tomando nota na internet. Nossa cidadania, tem pessoas que dizem isso. Tem pessoas que dizem, irmão, nossa cidadania está no céu. Mas então caminham como se fosse aqui da terra. Dizem, não, minha cidadania está em Colômbia, minha cidadania está... Essa é a carne, rapaz. A cidadania é a tua carne, mas a família da fé vem de um só lugar. É um só passaporte que não expira. E aí vai voltar. Mesmo que morras, mesmo que morra em um acidente, mesmo que vá com o Senhor, quando for, mas você volta de onde saiu. E quando partir desse corpo, imediatamente aí você encontra um anjo desses aí, um Rafael que te diz, bem-vindo à tua verdadeira cidadania. Por isso é que Paulo, falando dessa cidadania, dizia, rapaz, para mim morrer é ganho. Olha, tens que estar bem louco para dizer isso. Tem pessoas que estão apegadas aqui na vida, rapaz, que lhes dói uma unha e vão ao médico. Eu trabalhei com um homem em Massachusetts que se chamou, porque já se foi, Tim Sullivan. E era um vendedor milionário, dos que mais vendiam na companhia. E eu ficava atrás, eu era o terceiro. Mas ele era, dos 30 vendedores, haviam 3 milionários, que sempre passavam de 1 milhão, os primos. Eu era vendedor de seguro antes, mas Tim era um homem disciplinado, se levantava às 5, corria 3 milhas. Uma vez fomos a um seminário, e ficamos em um hotel lá em Nova York, e então nos levantamos como às 6 e o Tim não apareceu. E dissemos, onde está o Tim? Quando olhamos pela janela, correndo aí no frio, mas estava lá mesmo no frio, porque era um homem bem disciplinado. E me contava Dick Testa, um italiano que trabalhava conosco, me disse, rapaz, José, o Tim Sullivan, olha, uma dorzinha, uma palpitação assim, tá isso já, vem aqui, o que acontece com o dedo? Qualquer movimento, mas um dia amanheceu morto. Com tudo que se cuidava. Porque a sua meta estava na carne. E todos os que têm colocado a fita na carne aí,
Tu és um estrangeiro, peregrino, tu és um cidadão do céu, tem que ir pensando assim. É da família da fé. Tens que estar pensando assim. Olha o que diz o verso 14. Porque os que dizem isto claramente dão a entender que buscam uma pátria. Pois se estivessem pensando naquela de onde saíram, certamente teriam tempo de voltar. Mas anelavam o melhor, diga melhor. Isto é celestial, diga celestial. Pelo qual Deus não se envergonha. Hello, olha. Deus não se envergonha de se chamar Deus deles. Hello. Porque eles têm preparado uma cidade. Eles têm preparado uma cidade. Hello. E olha que quem a construiu. Olha o verso. Onde está o verso 10? 11 e 10? Voltamos. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Arquiteto e construtor. É uma cidade espiritual. E por isso estamos falando dessa cidade agora. Porque a estamos construindo. Olha, aqui, em tua cabecinha, em tua mente. Hello, em tua mente. Sinônimo de espírito. Isso é o que dá vida. Isso é o que... Quando tu te colocas essa informação em tua cabecinha, assim, que entra, então tua vida começa. Ei, olha, o que acontece? Que me sinto melhor. Pois certo, você não vê que está recebendo uma informação? Isso causa incômodo, causa... Tem pessoas que vêm a esse ministério sem ninguém tocar nele, de verdade, suas vidas começam a rejuvenescer, vai o desânimo, se levanta pela manhã com força, porque é a informação que recebem. Tu não vês que a fé é pelo ouvir? A fé não é pelo ler, é pelo ouvir. Assim que isso quer dizer que a fé chega quando Deus envia o arquiteto para te falar e de momento ouves e te chegou a fé. Ai, pai, que coisa, hein? Olha como vai o tempo, vai bem? Porque ainda nos faltam umas coisinhas aqui. Hebreus 13. Olha, temos viajado por todos os capítulos. Hebreus 13. Vamos ler o verso 7 em diante. Veja, eu sou pastor de pastores. Por isso eu sempre tinha sonhos com uma igreja que não tinha paredes. E sempre que eu tinha um sonho com a igreja, eu olhava assim, o fim não o via. E é que eu sou o pastor da igreja, não desta. Tá? Porque essa não é a igreja, essa é a parte da igreja mundialmente, que está por todas as partes. Olha o que diz o verso 7. Lembrai-vos de vossos pastores, que falaram a palavra de Deus. Considere qual foi o resultado de sua conduta. Olha, tem conduta. E imite que sua fé. Diz Jesus Cristo, o verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, e pelos séculos. Veja, aí está falando de ontem, antes da fundação do mundo. E hoje, esse hoje é hoje, porque ele não tem calendário nem relógio. Ele é sempre o mesmo. Ele foi ontem, hoje, foi escrito faz 2000 anos. Pois quando você lia 2000 anos atrás, era hoje. E leu ontem e é hoje. E lê amanhã e é hoje. E lê hoje e é hoje, porque ele vive num eterno hoje. Assim é a cidade, essa que estavam buscando. Tu não vês que aqui é um problema? Aqui tu tens que estar olhando o calendário, o relógio e todo mundo. Mas nessa cidade que nos estão fabricando, se acabaram os calendários, se acabaram os relógios, se acaba tudo. É um eterno gozo, é uma coisa, Paulo disse que é uma inescrutável, uma coisa... Bem, é o que tem sonhado todo mundo. E nós estamos fazendo história com essas notícias. Imagina, tem pessoas que... É por isso que nós fazemos as pessoas felizes, porque os colocamos, os disciplinamos, lhes ensinamos a considerar, a semear por este evangelho, a sofrer por este evangelho. Ensinamos as pessoas, olha, vale a pena que não tenhas colocado tua juventude dessa forma, vale a pena que tu tenhas suportado, vale a pena que te negaste, vale a pena porque é o que está semeando para um reino. Nosso trabalho no Senhor não é em vão, diz Paulo. Então, olha o que diz outro verso. Diz, não deixe se levar por doutrinas diversas e estranhas. Te tira da família da fé.
Olha, diz, porque boa coisa é firmar o coração com a graça, não com comidas. Essa é a lei, Moisés. Que sempre estão, mas não coma isso na sexta-feira, não coma aquilo, olha, tem cuidado que o porco é imundo, que é aquilo, que não coma presunto, mas coma um porco, verdade? E o presunto sai do porco, tu sabes. E sempre estão proibindo, não, que sexta-feira não se coma isso, sábado aquilo, não se pode, não se pode, que hoje é dia de cinzas, que hoje é dia de aquilo, hoje é dia de São Alerro, e dia dos mortos, e dia disto, e sempre estão guardando o dia, e sempre estão guardando besteiras. Essas são diversas doutrinas estranhas. Firma teu coração em graça, porque a graça é o alimento do teu espírito. O que tu ouves é o que vai edificar a tua vida. Tens que sair de todos esses rudimentos religiosos que te tiram da família da fé. Diz, porque boa coisa é firmar o coração com a graça, não com comidas. Diz que nunca aproveitaram aos que se têm ocupado delas. Todas essas pessoas do Velho Testamento, Moisés, como todos os profetas, por mais que se guardaram, nunca lhes aproveitou para nada. Todos esses mandamentos, proibições, jejuns, abstinência, tudo o trato do corpo, caminhar com os joelhos, castigar o corpo até sangrar, nunca lhes aproveitou para nada. Tens que firmar o coração com graça. Diz, temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos daqueles animais, cujo sangue por causa do pecado é introduzido no santuário, pelo sumo sacerdote, são queimados fora do acampamento. Daí é de onde os espíritas se passam queimando coisas. Como aí no Velho Pacto, derramavam sangue, pois eles se passam por aí matando galinhas e lançando sangue em todas as portas por aí de seus inimigos para fazer pequenos trabalhos. Uma besteira, porque isso não faz nada. Isso que faz é que suja a frente da casa e traz mau cheiro e porque... Cala-te a boca, José Luiz. Diz o verso 12. Pelo qual também Jesus, para santificar ao povo mediante seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saímos, pois, a ele fora do acampamento, levando seu vitupério, porque não estamos aqui, é a cidade permanente. Volta a mencionar a cidade, senão que buscamos a porvir. Diga, a porvir. Assim que ofereçamos a Deus, por meio dele, sacrifício de quê? Olha, a reunião de adoração de sacrifício de louvor é dizer fruto de lábios que confessam o seu nome, e de fazer bem, e de ajuda mútua. Não os esqueceis, porque de tais sacrifícios se agrada a Deus. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles cuidam dos vossos bolsos. Eles cuidam por quê? Cuidam por quê? Pela tua conta bancária. Teu estado financeiro, quantos tem, quanto dá. Esses não são pastores, esses são criminosos de púlpito que sempre estão pedindo, contando ovelhas. Se tenho 100, me dizem tanto. Se tenho 200, me entra tanto. Não, aqui é cuidai de vossas almas. Quando Paulo usa esse termo, vossas almas, ele não gosta disso porque alma significa terrenal, mas está falando dos espíritos que estão colocados em um corpo que tem experiências almáticas. Ou seja, tu estás aqui na Terra. Então a alma é um composto de espírito e corpo. Não que isso é 3. Esqueça de 3. São 2. É um espírito e um vaso de barro. Tesouros em vaso de barro. Mas quando o tesouro se coloca no barro, então são almas viventes. Agora Paulo chama espíritos vivificantes, porque já temos passado da morte para a vida. Mas quando diz aqui que eles cuidam de vossas almas, é que eles se preocupam com que tu vai bem. Eu perdi pessoas aqui, muitas pessoas, porque eu cuido deles. Como que eu cuido deles? Dizendo a verdade. Olha, são uns dízimos grandes. Eu tenho tido pessoas aqui que dizimam. Às vezes entravam $2.000 numa quarta-feira. E eles vinham, davam 3 mil. Dava mais que toda a congregação. Mas porque davam tanto, eu não posso comprometer ao conselho de Deus, porque imagina, estou fazendo acepção de pessoas. Imagina que me digam, e quando vai passar na minha casa? Como eu dou muito, não vê? Quando vai passar na minha casa, apóstolo? Mas se eu não visitei ao que deu $5, por que eu vou visitar ao que deu 3 mil? Porque eu estou mostrando, não, esse eu não visito. Mas esse dá 3 mil, tem que fazer para que siga dando de 3 mil em 3 mil. Então, já estou cuidando do seu bolsinho, não estou cuidando da sua alma.
Você tem que ver que não faça acepção de pessoas. Porque olha, a pessoa que dá muito e tu atende demais, ele percebe. Diz, esse me atende de mim porque eu pago o dízimo grande. Mas ele, cedo ou tarde, percebe. Isso não é interessado. Ele percebe cedo ou tarde. Tu não vê que ele sabe que tu está cuidando de sua oferta? Aqui não. Aqui eu pastoreio, aqui eu dou atenção ao que dá, ao que não dá. Eu trato todos por igual, porque papai nunca faz acepção de seus filhos. Digo, o pai sempre tem um filho que verdade, tem filhos que cuidam melhor que um, e se for assim, um tende a ter alguma coisa assim, mas quando se trata de hello, todos são iguais, todos são meus filhos. E se tem herança, tem que reparti-la em partes iguais. As heranças se repartem assim, é verdade que sim. Pois esses pastores que Deus coloca diz que cuidam de vossas almas, não diz que investigam, porque não gosta de investigar. Hello, não que investigam. Sim, porque tem pastores que investigam, diz, por que você não veio no domingo? E tu deve dizer, porque não me deu na cabeça, o que acontece com você? Não, ninguém investiga. Aqui ninguém investiga as ovelhas têm sua vida privada. As ovelhas têm sua conduta, as ovelhas têm seus tempos ruins, têm tempos bons, tempos melhorzinhos. Eu tenho visto pessoas que se comportam tão mal e depois se comportam melhor. E outros que se comportam bem e depois terminam se comportando mal. Olha, isso é um extremo. Bom pai sabe que seu filho tem... Todos os seus filhos são diferentes. Todos os filhos de esse tem um caráter assim, esse tem um caráter assim. Esse assim, então o pai está suposto a olhar cada um para dar-lhe afeto a cada um conforme o seu sentir. Tu não tratas a todos por igual, no aspecto de maltratar a esse ou compará-lo. Não, que esse filho sim estudou muito, esse estudou menos. Não, nunca compare, porque cada qual tem diferentes profissões e diferentes sentidos. Diga, a família da fé. Olha o que diz Colossenses como último conselho. Colossenses capítulo 3, o verso 9. Diz, não mentais uns aos outros, fazendo despojados do velho homem com seus feitos, e revestido do novo, o qual conforme a imagem daquele que o criou. Hello, a imagem de quem? Daquele que o criou. Se vai veja que não vai criando novo, vai renovando, porque esse novo homem já está em ti. Mas ao vesti-lo de carne, perde sua identidade, perde o conhecimento. Então, ele tem que ir se renovando. Ele não está fazendo novo, renovando um conhecimento. Vai pouco a pouco, porque enquanto vai a igreja, o pastor que o instrui, ele vai se renovando. Isso é um trabalho de anos, isso não é um trabalho de uma semana, 2 meses, 3 meses. Isso é um trabalho que tu notas que passam os anos, tu começas, porque é que tem muita contaminação. Teus pais te machucaram muito. A ignorância da religião, a influência da política de teu país, a influência com o tio com que tu criaste, o avô, o semi-ambiente onde tu nasce, aí te vai destruindo a mente e vai dando má informação e vai fazendo de ti uma pessoa complexada, uma pessoa assim, sabe? E então o que acontece? Que tem que renová-lo. Então, no que se renova, isso é um processo que a nenhum leva mais e mais renovadinhos que outros. Uns é melhores educados, porque o papai teve 2 filhos, o outro papai teve 10. E não podia dar o tênis que queria, nem a bicicleta que queria, mas os pais não puderam. Então aí se vai formando. Então quando chega aqui a família da fé, tem que despojar de todas essas bobeiras que aprendeu. Ele tem que se renovar até se vestir do novo homem criado segundo Deus, não criado segundo a família carnal. Então isso é um processo. Olha como diz. E verso 10. Revestido do novo, o qual conforme a imagem daquele que o criou, se vai renovando até o conhecimento de quê? Olha, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão. Veja que nós somos da incircuncisão. Nós somos da incircuncisão, não da circuncisão. Que está falando já de um plano de carinho, de amor, de família. Onde Deus até tira os pactos do meio. Imagina, está falando de papai com seu filho. Veja o que diz aí.
aonde não há gregos nem judeus, circuncisão nem circuncisão, bárbaros nem citas, servos nem livres, senão que Cristo é tudo e em todos. Vestiu-os, pois, com escolhidos de Deus, santos e amados, de eterna misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, olha, de paciência, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. De maneira que Cristo os perdoou, assim também fazê-lo vós. E sobre todas essas coisas, sobre todas, vestiu-os de amor, que é o vínculo perfeito. Então, o chamado é a nos perdoar. Agora, o problema é, porque problemas não, temos diferentes problemas. Agora, quando se trata da doutrina, aí Paulo se vira, dá uma virada. Olha o que diz Romanos. Vamos terminar com esse. Romanos, para que entenda por que não amaram ao outro. Por que não amaram aquele? Por que não? Porque aqui, se tem tido gente, não, eles podem cometer, olha, desde o adúltero até o último cachorro. Aqui tem amor para qualquer um. Olha, agora tem algo que não se pode tolerar. Busca Romanos 16 para que tu vejas. O apóstolo do amor, depois que fala que o amor é sofrido, que o amor é benigno, que o amor tudo sofre, tudo espera. Mas agora o apóstolo do amor, olha como se... Rapaz, esse Paulo, ele é meu apóstolo. E eu tenho que estar com ele. A mim não se pode encontrar fora do fundamento. A mim pode acusar de qualquer coisa, mas fora, aí 100% perfeito temos que ser. Paulo diz, todos os que somos perfeitos sintamos a mesma coisa. E não posso sentir diferente ao apóstolo Paulo. Esse é meu apóstolo. Ele não é teu apóstolo, mas ele é meu apóstolo. Teu apóstolo sou eu. Sim, mas ele é meu. Há um só apóstolo para mim, se chama Paulo, porque dele é que eu aprendo. Agora olha o que diz o capítulo 16 de Romanos, verso 17. Olha, coloca o nível de apelo. Olha como diz. Este Paulo é forte, mas eu tenho que falar em cima de fundamento, não ao lado. Eu não posso amar mais que Deus. Olha o que diz, mas os rogo, irmãos, que prestem atenção nos que causam divisões e escândalos em contra de quê? Na doutrina que vós tem aprendido. E que os aparteis de quê? Tenham cuidado, não ames mais do que Deus. Não, porque ele é boa gente. É para mim que a mão do apóstolo foi cortada. Minha mão não escorrega. Olha, eu suporto como o meu pai, até os cabelos brancos. Eu sou amoroso, tranquilo, mas não larguei a mão. Quando você não vê um pastor aqui ou alguém aqui, não é por falta de amor, porque o que pode fazer para evitar que se ame? Olha, o que um filho pode fazer para evitar que tu o ames? Mi hijo! Meu filho cometeu um crime, está preso lá, está cumprindo 100 anos, mas é teu filho. E se está incomodado é porque te dói, porque é teu filho. Se não fosse teu filho, bem, isso aí por aí, fulano, João dos Palotes, mas quando é meu filho, não, espera, esse é meu filho. Pode fazer o que faça. Agora, quando se coloca, imagina que quando se coloca em contra a doutrina, e a doutrina é a graça, é nosso alimento, é o alimento da família da fé. Imagina que que tu trabalhes e teu filho espere que tu chegues com a compra para os outros filhos, e o filho te pega e joga no rio e atira por lá. Olha, tu vais dizer, olha o que você é, uma cabra ou uma ovelha, como pode jogar fora o alimento? Então que se opõe, olha o que diz, mas rogo a vós, irmãos, que prestem atenção nos que causam divisões e escândalos contra a doutrina que vós tem aprendido, e que os aparteis deles. Não lhes agrada, nem atendem telefonemas, porque começam, não, olha que isso, olha que tu sabes, porque chega um momento em que o ouvido pode, pai, olha o que diz, porque tais pessoas não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, senão a seus próprios ventres, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos ingênuos. Depois, olha, quando alguém se vai daqui, em seguida começa com um grupinho, e em seguida começam com uns quiosquinhos por aí, começa a puxar os que pode. Agora, por que estão fazendo os quiosquinhos? Porque amam o Senhor?
Não, porque vem potenciais econômicos. Todos os que ficam, então começa daí que, olha, daí que há milhões de religiões registradas em Washington DC. Pode ser que os batistas do norte não gostam de alguma coisa, então vem o líder e diz, pois vamos ser o batista do sul. E então na igreja presbiteriana optou por perdoar a fulano. Dizem, pois vamos ser a igreja presbiteriana da América. A igreja batista não gostou do batismo assim, pois então vamos fazer os batistas fundamentalistas, batistas liberais. O pentecostal, aquele que não crê que deve falar em línguas sem interpretação, pois vamos fazer uma igreja onde se fala em línguas sem o com. E então, pois, abriram quiosquinhos. E aqui em Miami há como 1000 quiosques abertos por aí. E todos esses desobedientes seguem na mesma forma. Não lhes dê ouvido a essas pessoas, porque a família da fé tem que protegê-la. Não, eu não aplaudo a ninguém que vá daqui por besteiras de carne, situações que disseram que isso, que aquilo. Não, olha, você se mantém firme porque você é parte da família da fé e a fé você a cuida. A família da fé você a cuida. Sim. Vamos terminar com uma parábola. Mateus 13. Olha, faz tempo que não vamos à história para ver essas palavras. Todas são diferentes, mas parece que isso é uma grande verdade que disse aqui Jesus nos dias de sua carne. Capítulo 13. Olha como diz, verso 51. Olha, isso é um capítulo que tem mais versos que... Olha o que diz o verso 51. Jesus lhe disse, tens entendido todas essas coisas? Eles responderam, sim, Senhor. Ele lhes disse, bem, já que disseram sim, Senhor, ele lhes disse, por isso, todo escriba doutor, inteligente, não, no reino dos céus é semelhante a um pai, de família, olha, que tira de seu tesouro coisas novas e coisas que... Olha, um bom pai de família vê que no tesouro há um velho pacto e há um novo pacto. Então, ele sabe que as coisas do velho pacto não podem trazer, porque separa a família. Então, o que eu faço? Do tesouro, tudo que é velho, eu lanço para lá. Isso é de Moisés. Tira, isso é de Pedro, isso é de João, isso é de Tiago. Meu dever é, como eu sou doutor, diga, eu sou doutor. Eu não sou nenhum corrupto de entendimento, nenhum ignorante. Todo escriba, doutor, que sabe que há dois pactos e que é um pacto de morte que não se serve, que as igrejas estão pegando por aí, colocando lei, colocando Moisés, colocando mistura de doutrinas. Pois como eu sou doutor, eu vejo o tesouro, e o tesouro diz, cuidado, José Luiz. Olha, cuidado, José Luiz, esse é o tesouro. Mas esse livro é uma maldição, tem cuidado com esse livro. Que aí há coisas más e coisas boas, e há dois pactos. Se te turbas, porque a sagrada palavra de Deus, sagrada? Isso é sagrado? Isso é o quê? Isso é morte na panela. Isso é morte. Esse livro é o pior livro. Por isso Hitler mandou queimar um montão porque ele viu morte, pois ele não estava ali para dizer Hitler, mas cuidado que não vai jogar a vida no chão. Aqui há coisas novas e coisas velhas. Eu fico com as novas, porque as novas é o alimento da família da fé. Papai, abençoado com toda bênção espiritual.